Liberdade de opinião agora ao vivo. 8h44. O encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou que qualquer comunicado que condene as ações russas por violarem as leis internacionais é esperado pelos americanos por parte de países aliados e que prezem pela diplomacia, entre eles o Brasil. Ele chegou a dizer que a voz do Brasil importa. O embaixador da União Europeia no Brasil, Inácio Ibáñez, foi na mesma linha e disse esperar um posicionamento do país no Conselho de Segurança. Vamos então ver. O Brasil, como falava, tem que se pronunciar no Conselho de Segurança. Esse é o melhor teste. Lá vamos ter uma proposta já sobre a mesa, que é uma proposta norte-americana, justamente para fazer uma declaração do Conselho de Segurança no capítulo 7. Esse vai ser votado seguramente amanhã. E desse ponto de vista, nós estamos trabalhando para que realmente o Brasil possa se sumar a todos esses países, insisto, União Europeia, os Estados Unidos e muitos outros que estão a condear. Então é muito importante, é necessário e estou seguro que vamos conseguir Brasil estar no campo das democracias e, sobretudo, no campo dos países que respeitam a legalidade internacional. Vamos então às opiniões aqui, começando por Boris Casoy, que está conosco mais uma vez neste segundo dia seguido de cobertura da CNN Brasil no conflito na Ucrânia e que nós já podemos chamar de guerra. A programação da CNN não parou, permanece por 24 horas ao vivo, a todo instante acompanhando tudo isso. E temos, não é, Boris, as repercussões nacionais. Então, diante desses posicionamentos oficiais, de que maneira o Brasil deve agir? Eu acho que o Brasil, por enquanto, eu gostaria de achar, Elisa, desculpe, bom dia para você, telespectador. Eu gostaria de achar que o Brasil está prudente, está numa atitude cuidadosa e que depois vai condenar com veemência, no correr dos acontecimentos, essa questão do ataque impiedoso, inclusive contra alvos civis, da Rússia contra a Ucrânia. Um ataque sem pé nem cabeça, que no fundo, acabamos de ouvir a professora da FAAP dizendo que isso faz parte de um sonho de restabelecimento do império lá, tsarista, envolvendo os outros países que estão tremendo de medo e que a Rússia hoje não tem condições de avançar por causa dos custos e porque despertaria tratado da OTAN que obrigaria a OTAN a defendê-los. Então, por enquanto, está fora de questão, mas deve estar na cabeça. Deve ser um delírio do Putin, que, aliás, um delírio que ocupa a cabeça de muita gente na Rússia, o restabelecimento de uma espécie de União Soviética, uma aliança com a China, um outro tipo de cultura e conduta. Aliás, o que está acontecendo hoje na Ucrânia, o que está acontecendo hoje no leste europeu, modifica o quadro, essa estrutura, esse quadro que existe desde o fim da Guerra Fria, um pouco desde o final da Segunda Guerra Mundial, ele muda essa estrutura, muda essa visão geopolítica que perdurou até hoje. Agora, o que eu espero, Elisa, é que o Brasil se defina com clareza, que isso seja um momento passageiro, que ele saia do muro, o Brasil está no muro, e se declare francamente contra a violência antidemocrata, brutal que a Rússia usa contra a Ucrânia, um país sem capacidade
nenhuma de defesa perto das forças russas. E a gente, no Brasil, não pode tolerar, porque acontecimentos como esses, que fiquem impunes, poderão se repetir. Então, o Brasil o presidente Bolsonaro tem que abandonar um pouco as suas relações pessoais com o Putin. Está mais que provado que a viagem foi um erro, e tomar uma decisão a favor da democracia, a favor do respeito à soberania dos demais países contra a agressão. E a agressão russa tem que ser condenada pelo mundo. Até agora, as sanções, as retaliações pelo que a Rússia está fazendo, pelos crimes que Putin está cometendo, são muito, muito suaves. Esse tipo de retaliação não dá resultados. O fato de se ter utilizado na invasão da Crimeia retaliações muito brandas encorajou a Rússia a tomar essa decisão de invadir impiedosamente a Ucrânia. Vão tomar a capital, estão prestes a tomar a capital e aparentemente vão dominar o país inteiro. Não é uma pequena invasão, é uma invasão que sinaliza para colocar a Ucrânia de joelhos perante Moscou. É isso, Elisa. Boris, aqui todos os dias eu sempre questiono a pessoa jurídica, né? Mas agora eu quero fazer uma pergunta para a pessoa física. Boris, você ainda tem parentes na Ucrânia? Tem conhecidos na Ucrânia ou não mais? Não, a história não tem, graças a Deus. A história da minha família na Ucrânia é a seguinte: a Ucrânia fica para lá, fica para cá, era da Rússia, Então, os meus pais vieram de Ucrânia, de uma região perto de Odessa. A cidade da minha mãe existe, imagine, chama-se Piszczanka. A do meu pai, Birzola. Então, era Ucrânia, mas eles se diziam russos. Se você perguntasse para minha mãe ou para meu pai qual a sua nacionalidade, eles diriam russos. O passaporte deles, os dois já se foram, né? Eles vieram para o Brasil em 1928. O passaporte deles resolvia o problema, era soviético, não era nem russo nem ucraniano. Mas eles se viam como russos, não se viam como ucranianos. Falavam russo e falavam ucraniano, mas o ucraniano era uma segunda língua. Então, eu não tenho... os meus pais chegaram no Brasil e se transformaram em brasileiros. Em 1928, vieram com uma mão na frente e a outra atrás, fugidos, né, do regime comunista que estava se apertando. Meu pai tinha atividades comerciais e elas iam ser engolidas pela NEP, pelo plano econômico. Então, eles se arrancaram e vieram para o Brasil, onde estava um tio meu, e viraram brasileiros. Minha mãe tinha um extraordinário amor pelo Brasil e tinha saudades do que ela chamava de Rússia, das cerejeiras, dos amigos, da beleza da Rússia, mas eu não lembro de nada que os identificasse com a Ucrânia. Que bom que eles desenvolveram uma história aqui e no meio dessa história vieste, viu, Boris? Para hoje a gente poder ouvi-lo aqui no Liberdade de Opinião e com saúde. Menos mal que não tens, então, parentes que estão neste momento na Ucrânia. Bom, tirando esse momento pessoa física, agradeço, viu, Boris? Daqui a pouco a gente conversa novamente, então, sobre mais assuntos, porque também temos as questões do presidente Jair Bolsonaro, que desautorizou a palavra do vice, Hamilton Mourão, mas isso é conversa para daqui a pouco.